Olá, gostaria de dar boa tarde a todos que estão presentes aqui na nossa palestra, ok? Nós iremos iniciá-la nesse momento. Estamos no momento, como vocês podem ver, com a professora doutora e nossa palestrante, Gabriela Vanini Costa. Gabriela é atualmente professora no Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da UFRJ, lá no Fundão, e foi formada doutora também pela UFRJ e mestre e graduada pela Federal de Espírito Santo. Atua como professora permanente do programa de pós-graduação em Química, também do Instituto de Química da UFRJ, e é coordenadora do Núcleo de Análises Forenses do LADETEC, o Instituto de Química. Também tem experiência junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro e atuou também na Fiocruz. Vou passar a palavra para a professora doutora Gabriela Vanini para começarmos a nossa palestra de hoje. Aproveitem. Obrigada. Você. Vocês já estão vendo já a tela? Sim, professora. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar participando aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. É um assunto, é um tema no qual eu sou apaixonada. Vou contar um pouquinho para vocês dessa trajetória e abordar vários temas dentro da parte de química forense, né? Não somente as áreas no qual eu atuei, mas outras áreas no qual a química forense engloba. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do CSI da sociedade, né? Que é a química forense versus a criminalidade. E quando a gente fala das ciências forenses, a gente engloba um universo bastante grande de várias áreas, desde a parte de balística, criminologia, entomologia, antropologia, toxicologia, medicina legal, dentre várias outras áreas. Então, as ciências forenses é uma área bastante ampla, e dentro dela a gente tem a parte de química forense. Então, ao ramo da química forense, hoje a gente vai destacar aqui na nossa palestra 3 grandes áreas, que é a parte da documentoscopia, a parte da balística e a parte de drogas ilícitas, que é a parte toxicológica. A minha paixão pela química forense, né, começou lá na graduação, mas eu comecei a atuar mesmo dentro da área forense, foi no mestrado com a parte de balística, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, na área de balística, na verdade, os projetos, né, as pesquisas que vão surgindo na área forense, na área de química forense, vêm atender justamente a demandas que a sociedade tem em parceria com a Polícia Civil. Então, quando a gente pega no contexto da parte das ciências forenses, várias perguntas, vários questionamentos surgem, principalmente quando a gente envolve casos de repercussão. Então, aqui eu trouxe para vocês uma matéria que saiu na revista Isto É, envolve a parte da análise de balística. Por que isso? Nesse caso que aconteceu, que foi um suicídio, né, foi um caso de repercussão da Susana Marcolini, o que aconteceu? Várias perguntas foram surgindo em decorrência daquele crime que aconteceu. Essas perguntas, hoje, elas podem ser resolvidas com base na química forense, com base nas tecnologias que existem. Então, a gente vai ver ao longo da palestra como que está evoluindo, né? Como que é constante essa evolução dentro da área da química forense. Então, vou colocar aqui algumas observações que vocês vão ver que ao longo da palestra, hoje a gente já consegue responder. Por exemplo, aqui durante a palestra dizia, ó, se a Suzane tivesse usado revólver, ela teria partículas na mão. Quais são essas partículas? Como hoje a química auxilia a identificação dessas partículas? Olha, se a arma tivesse sido disparada por Suzane a 3 centímetros do corpo dela, haveria traços de pólvora nos polegares e nos indicadores das mãos, mas o laudo só apontou o resíduo na mão, nas palmas das mãos. A gente vai ver que as regiões de coleta, a forma como é conduzida essas coletas, tudo isso influencia. E quanto maior a sensibilidade da parte instrumental, da parte analítica que é envolvida, maior precisão e exatidão nos resultados a gente vai obter. Trouxe aqui para vocês outras reportagens recentes, agora envolvendo a parte de drogas ilícitas, a parte toxicológica. A gente vai ver a grande quantidade de substâncias de drogas sintéticas que cada vez mais vão surgindo para tentar o quê? Burlar a legislação. Porque se uma substância ela não é proibida, não está lá na legislação, e uma pessoa é prendida com aquela substância, ela acaba que ela não pode ser presa. Então, essa associação da química para ajudar a elucidar essas novas substâncias é fundamental. Outros casos, né, o aumento dos casos de apreensão de selos de LSD com novas substâncias sintéticas.
Aqui também situações que acontecem muito, né, que é a questão dos falsos positivos ou falsos negativos. A gente vai ver, por exemplo, que os testes que são realizados, na maioria das vezes, que são os testes colorimétricos, eles não têm uma sensibilidade suficiente para ter com aquela exatidão se é realmente ou não uma droga ilícita. Então, hoje a gente já tem técnicas analíticas que conseguem fazer essas análises. Então, assim, eu só trouxe essas matérias para a gente poder contextualizar o ambiente no qual a gente está trabalhando, no ambiente no qual a gente vai abordar. E aí, quando a gente fala em termos de ciências forenses, em termos de química forense, eu gosto muito dessa imagem porque ela aborda justamente a importância do trabalho que a gente desenvolve. Porque a gente tem aqui um triângulo no qual cada uma dessas pontas são peças fundamentais para que a pesquisa se torne cada vez mais eficiente, né? Então, a gente tem a interação da perícia com as universidades, a universidade com seu conhecimento científico, com a formação de profissionais cada vez mais capacitados, pesquisadores, peritos da área, e a gente tem o quê? Um retorno dessas informações para a sociedade. Então, existe a problemática, existe o papel da universidade com seu conhecimento, existe a perícia com as situações vivenciadas diariamente. Então, o resultado disso são o quê? Cada vez uma eficiência cada vez maior na busca dessas informações. E aí, começando dentro da primeira área que eu comentei com vocês, nós temos a parte da documentoscopia. E o que seria a documentoscopia, né? O próprio nome, o próprio termo, ele já dá uma indicação. É a parte da criminalística que vai estudar os documentos, vai verificar se tem falsificação. E quando a gente fala da parte de documentoscopia, aqui eu vou abordar algumas situações, que é a parte de falsificação de notas, de real, a parte de falsificação de documentos, mas hoje ainda existe muita questão da falsificação, por exemplo, de medicamentos. E aí, quando eu falo nesse sentido, não seria nem a própria a cápsula, o próprio comprimido, mas sim a embalagem, né? O documento que está envolto ali também tem um problema de falsificação. Então, a questão da documentoscopia, ela vai justamente o quê? Investigar a parte desses documentos falsos. E aí eu trouxe essa imagem para vocês. Aqui nós temos duas notas real de R$ 50, e aí vem aquele questionamento. Qual que seria a verdadeira e qual que seria a falsa? Existem alguns pontos, né, que são visuais ou são passíveis de identificar na parte de documentoscopia antes de partir para uma técnica analítica. Quando a gente tem uma diferenciação mais clara do que seria falso, do que seria verdadeiro, já ajuda a gente na elaboração dos laudos, no caso dos peritos. Mas existem situações que a falsificação ela é muito bem feita. Então, isso dificulta que essa visualização, essa diferenciação do que é autêntico e o que não para a perícia. E aí vem o suporte da química forense para poder auxiliar nessa questão. Então, aqui, a gente olhando por essa imagem, a gente tem a questão, né, do tamanho das notas, a gente tem uma nota maior que a outra, a questão de algumas partes de assinatura, a questão dessa linha, né, que muita gente já verifica, tem a linha se é falsa ou não, a questão da coloração. Então, aqui, visualmente, depois de um tempo, né, de conhecimento, você já consegue verificar que essa nota aqui de cima é falsa e a nota de baixo ela é verdadeira, mas existem situações que nem sempre vai ser, digamos, fácil de identificar visualmente essas questões. Surgiu, né, a gente tomou conhecimento com o tempo também da questão do tamanho diferente das novas notas, né? E aí vem um questionamento para vocês: essa família real, essa segunda família real, seria uma solução para a questão da falsificação? Já existem falsificações dessas notas também. Então, a questão de você ter cada vez mais suporte científico para poder ajudar, auxiliar a identificação dessas falsificações nos mais diferentes documentos é fundamental para que a perícia tenha uma resposta cada vez mais rápida para a sociedade. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, né? Aqui a gente tem o cheque, e eu perguntaria como que a gente poderia falsificar esse cheque. Então, aqui existiria diferentes possibilidades de falsificação, né, que já foram encontrados, por exemplo, para esse tipo de cheque. A gente tem aqui a inserção de 1 aqui na frente, né, aí transformaria aqui em 13 mil. Por exemplo, nesse cheque aqui, R$ 5.000, então era um cheque de R$ 5, virou R$ 5.000. Então, assim, são várias situações que podem acontecer a falsificação. E aí, como que a gente poderia comprovar isso
cientificamente, né, como que a química forense agiria nessas questões. Bom, vamos lá. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar na química, técnicas instrumentais, para tentar diferenciar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de um documento, né, de uma nota autêntica e de uma nota fraudada. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia. Então, a gente consegue já verificar que é um documento, tá, gente, aqui é CNH, de carteira de motorista. O que acontece? A gente já consegue ver visualmente que tem uma diferenciação desses dois documentos, certo? Então, às vezes, a olho nu, a gente não conseguiria perceber essas diferenças, mas utilizando uma técnica analítica, um imaginamento, a gente já consegue ter essa diferenciação e poder observar que a padronização de um documento autêntico fugiu do que era comum de ser encontrado quando foi analisado, por exemplo, esse documento que estava com suspeita de ser falso e foi comprovado pela técnica que realmente ele era falso. Aqui, por exemplo, para a questão de uma cédula de R$ 100, aqui utilizando uma outra técnica, que é o Raman. A gente tem uma nota aqui autêntica, que foi retirada aqui, a análise foi feita nessa região, e aqui a gente tem um resultado de uma nota fraudada. A gente já pode observar o quê? Que aqui os picos, né, os sinais de intensidade, para a mesma região que foi avaliada para as duas notas, elas são diferentes, ou seja, tem informações instrumentais diferentes. Então, isso é um suporte, uma comprovação de que aquele documento, aquela nota que foi apreendido, ela realmente é falsa. Só que a gente hoje em dia, né, com a modernização das técnicas analíticas e a questão da preservação também do documento, existem situações que a gente não pode fazer com que aquele documento tenha alguma alteração. Então surgem, né, diariamente, cada vez mais novas técnicas que podem auxiliar. Aqui eu trouxe para vocês, e hoje em dia esse tipo de análise ele está se tornando cada vez mais comum, que é a utilização da espectrometria de massas por infusão direta para análise, por exemplo, de notas falsas. Então, aqui, ó, você coloca na frente do espectrômetro de massas essa nota com suspeita de falsificação, e ele vai te gerar um espectro de massas, ou seja, uma resposta analítica, que vão ter sinais analíticos ali que, ora, vão corresponder às notas que são consideradas autênticas, e que vai fugir daquele padrão analítico e vai ter um outro perfil, ou seja, um outro espectro de massas. Então, existem diferentes fontes de ionização, não somente para a parte de documentoscopia, né, mas hoje em dia, por conta da preservação do material de análise, é uma técnica que está sendo bastante utilizada. Por exemplo, aqui tem uma situação, existem casos que você escreve com uma cor de caneta, uma tinta, e pode passar por uma tinta ou uma outra marca diferente por cima daquela letra, daquela escrita, né? E com o tempo acaba que acontece também uma degradação. Então, como são substâncias químicas que são aquelas tintas são substâncias químicas, então a gente consegue ter essa diferenciação também utilizando, por exemplo, a parte de espectrometria de massas. Ou seja, as substâncias que compõem cada uma das colorações são diferentes. Então, o perfil que vai ser encontrado vai ser diferente. A gente consegue ter essa diferenciação, tá? Um outro exemplo aqui, a datação de tinta, utilizado, por exemplo, em casos de falsificação de documentos de testamento, dentre outros documentos que precisam ser avaliados e que estão há algum tempo armazenados. Então, o que acontece? Existe uma degradação também dessas substâncias que estão envolvidas ali naquele documento. Então, o perfil, aqui foi feito, tá, gente, um monitoramento, digamos, para fazer um estudo. Então, foi feito aqui um estudo simulado na presença de luz para ver como que aquela tinta iria degradar com o tempo, né? Se a gente conseguiria monitorar essas substâncias. Aqui, visualmente, a gente já consegue observar o quê? Que o perfil do espectro de massa, ou seja, da relação massa-carga, de cada um daqueles analitos que estavam compondo aquela tinta, no caso que foi utilizada, ela foi mudando com o tempo, ou seja, ela foi degradando, o perfil químico foi modificando. Então, ali a gente já consegue ter um acompanhamento analítico utilizando a química para verificar o quê? Que aquela tinta que estava inicialmente, ela sofreu algum processo dentro ali daquele documento e que ela não é mais o que estava no início. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento dessas substâncias. Acontece muito também, como a gente viu lá no caso daquele cheque, né, que transformaram 3 em um 13, ou seja, acaba que tem uma sobreposição de uma tinta com outra.
Aqui no caso, pensando na mesma coloração, né? Então, um exemplo aqui, escrevi algo com uma caneta que eu chamei de A, e por cima eu passei uma caneta B de mesma coloração. Nessa região aqui de encontro das duas colorações, pelo tempo que foi colocado, uma por cima da outra, então a gente consegue fazer esse monitoramento. Vocês conseguem ver aqui, ó, que a linha A tem um perfil diferente da linha B. Mas quando a gente sobrepõe, aí passou aqui, quando a gente sobrepõe, a gente vê o quê? Que a linha B é o que apareceu no espectro de massa. Então, a linha B estava por cima e a linha A estava por baixo. Então, a gente consegue fazer isso também, ou seja, se foi feita uma modificação daquela escrita. Aqui no caso também, que é muito comum encontrar, né? Transformar um 3 em um 8. A gente consegue ver, por exemplo, que aqui também tem uma modificação do perfil, né? Bem parecido com o que a gente tinha visto anteriormente. Então, essa parte de documentoscopia, a espectrometria de massas, ela é bem atuante. Na verdade, a espectrometria de massas, vocês vão observar ao longo da palestra, que é uma técnica que está vindo com bastante força dentro da área de química forense, porque tem respostas rápidas e, na maioria das vezes, ela não é destrutiva, né? O que é importante, principalmente na área de perícia. Ou seja, você preservar o seu material, que pode ser utilizado futuramente como uma contraprova, enfim, então é importante ter essa preservação. Então, essas técnicas ambiente que a gente fala, elas são importantes, e aí existem diferentes analisadores, diferentes fontes de ionização, dependendo do que você quer investigar, tá bom? Aqui a gente tem um outro exemplo também, que foi feito um estudo utilizando uma outra fonte de ionização para a gente poder verificar o perfil das notas. Isso aqui é importante, né? A gente pode fazer um banco de dados com informações de cada uma dessas notas e aí sim auxiliar, por exemplo, em termos de comparação desses perfis analíticos para ver se a gente tem uma nota falsa ou verdadeira. E cada vez mais, né, eles vão sofisticando a questão da falsificação. Então, esse monitoramento, esse acompanhamento desses marcadores químicos para cada uma das áreas é fundamental para que a gente consiga prosseguir e cada vez mais auxiliar a parte da criminalística, a parte da perícia junto à química forense. E aí, já passando agora para uma outra área, né, que como eu comentei com vocês, a parte da balística foi a minha introdução dentro da química forense. O meu mestrado foi voltado para a parte de balística, e como que surgiu, né, a ideia de trabalhar com a balística? No laboratório que eu atuava, a gente trabalhava com as diferentes áreas da química, mas a balística é uma problemática, a gente vai ver, por conta da sensibilidade e da detecção que a gente precisa de algumas substâncias específicas, né? Como aquele caso que eu relatei para vocês lá no início, se tem resíduos de pólvora, se tem resíduos de tiro ali ou não, como que a gente consegue identificar. Então, o nosso objeto de trabalho dentro da balística, a gente tem o quê? O que a gente chama das armas de fogo. Existe uma infinidade, diferentes armas de fogo, e a resposta que elas vão ter com relação à liberação dessas substâncias é diferente, tá? Então, o tratamento analítico, o tratamento químico que é feito para a investigação de cada um desses casos é específico. Então, a gente tem aqui as armas de fogo, que são o nosso objeto de estudo principal dentro da balística, e dentre elas nós temos o revólver e as pistolas. O revólver é a arma mais apreendida e é uma arma que eu posso dizer que ela libera mais resíduos, é uma arma mais aberta quando comparado com a pistola. A pistola .40, que a gente vai ver ao longo da apresentação, ela é mais utilizada pelos policiais, né? Então, ela é mais difícil de ser apreendida em campo, contudo, existem casos. Então, a gente quis aqui, o objetivo era fazer uma comparação de uma arma que a gente diz que ela é aberta, ou seja, ela libera mais substâncias, de uma arma que ela é mais fechada, para a gente ver se a gente conseguiria ter sensibilidade ainda para poder conseguir identificar esses resíduos. Então, vamos lá. Dentro da arma, né, quando a gente acontece o disparo, a gente tem a liberação de algumas substâncias inorgânicas e algumas substâncias orgânicas. Recentemente, né, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, começou a surgir, devido à questão de intoxicação por chumbo da parte dos peritos e de outras pessoas, o que a gente chama de munições limpas, né, que são munições encapsuladas. Não tem uma liberação muito grande dessas três substâncias aqui, que é o chifinato de chumbo, o nitrato de bário e o trisulfeto de antimônio. Então, essas três substâncias são o que a gente chama de resíduos inorgânicos, certo? Então, os primeiros estudos voltados para a parte de identificação dentro da balística surgiu a partir dessas três substâncias,
tranquilo? E tem a parte da pólvora, que são os resíduos orgânicos. A investigação desses resíduos orgânicos, eu vou comentar mais para frente, que ele é um pouco mais recente. Isso porque a necessidade de investigar esses resíduos orgânicos surgiu justamente da questão do surgimento dessas munições limpas, tá? Então, nosso objeto de estudo inicial são esses resíduos inorgânicos. Então, a gente tem a munição como a principal prova material, por conta da liberação desses resíduos durante o disparo. E aí, voltado para a parte da química forense, para a parte da balística, o teste que é realizado na maioria das perícias é o teste colorimétrico. E o teste colorimétrico, como a gente estuda na graduação, ele é um teste que ele tem uma sensibilidade menor quando comparado com técnicas analíticas que têm uma exatidão, uma precisão muito maior. Então, por exemplo, na área de balística é utilizado o teste colorimétrico. E o que ele indica? Isso aqui, gente, é uma imagem de um teste colorimétrico real que foi utilizado. Então, é feita uma coleta com uma fita adesiva, é passado na mão do suspeito, certo? É colocado um reagente, rodizonato de sódio, e o aparecimento dessas colorações aqui avermelhadas para rosa é um indicativo da presença de chumbo, certo? E aí, em conversa com o delegado, na época lá do Espírito Santo, né, sobre essa questão da perícia, desse teste que é utilizado, ele deu um depoimento que eu coloquei aqui para vocês, que é muito importante para a gente ver o quão importante a química forense é, ou seja, o desenvolvimento de novos métodos mais sensíveis. Ele diz assim, ó, ele nos diz se esse chumbo é oriundo de um disparo de arma de fogo. Ele não diz esse método. A gente vai ver e a gente sabe que várias outras substâncias, vários outros materiais ao longo do nosso dia a dia têm chumbo também. Por quê? O chumbo está presente em outras atividades, em outros lugares na natureza. Outra limitação deste teste é que ele não revela pequenas quantidades de resíduos. Os policiais dizem que muitas vezes têm certeza que a pessoa tirou, mesmo assim, o exame costuma dar negativo. A gente sabe que a pessoa tirou, certo? Ele nega, porque é direito dele constitucional ficar calado. A gente utiliza o exame e ele dá negativo ou inconclusivo. Ou seja, isso é muito complicado quando a gente trabalha dentro da química forense, porque é um teste que é o que eles têm à disposição para fazer, mas que ele não é conclusivo. E como eu disse para vocês, o que acontece? Existem várias outras situações materiais no nosso dia a dia que fazem uso ou que têm a presença de chumbo. Provavelmente, se eu analisar a mão de um de vocês, pode encontrar chumbo. E aí, esse chumbo, com certeza, não vai ser proveniente de um resíduo de armas de fogo. Mas se eu fizer um teste utilizando essa técnica, pode encontrar requisitos, ou seja, um teste colorimétrico, a gente pode visualizar esses pontos vermelhos roseados. Ou seja, pode ser um indicativo da presença de chumbo, mas ele não é indicativo de que esse chumbo é proveniente de uma munição, certo? E aí vem alguns questionamentos. Isso porque esses problemas eles vão ser solucionáveis? Quais os resíduos que são remanescentes? Se o atirador lavar a mão, se é possível estimar a distância que aconteceu o disparo, o tipo de arma, quantos tiros que ele deu. Então, o teste colorimétrico ele não tem essa precisão suficiente para que a gente possa responder alguma dessas perguntas. E aí, com base nisso, a gente tem o que? A química para poder melhorar ainda mais essas análises. E aí, dentro dessas técnicas, nós temos o quê? O MEV, que é um resultado que a gente tem uma imagem, né? Então, a microscopia eletrônica de varredura. Essa técnica, em muitos trabalhos, vocês vão encontrar essa informação, ela é uma técnica que ela não gera falsos positivos. Então, é uma técnica que a gente, como eu posso dizer, ela tem uma certeza de que realmente aquele resíduo que foi coletado, ele é proveniente de uma arma de fogo. Isso porque ele vai correlacionar a morfologia, ou seja, a composição química individual de cada uma daquelas partículas que eu comentei com vocês, que é proveniente do chumbo, do bário, do antimônio. Certo? Então, aqui a gente tem um resultado, é uma coleta, como que é feito na mão, e como que é esse resultado, como que a gente enxerga essa resposta no MEV. Só que a gente tem duas problemáticas. A gente precisa ficar literalmente procurando essas partículas com essa morfologia específica que tenha os três metais ali, o chumbo, o bário e o antimônio presentes naquela partícula. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em termos de munições limpas, essas munições limpas elas são ausentes de chumbo. Então, essa técnica já não seria tão efetiva para esse tipo de análise, para você comprovar ou
auxiliar na afirmação de que aquela pessoa realmente utilizou armas de fogo. Além disso, o tempo de análise ele é muito grande, cerca de 24 horas. Então, pensando numa rotina policial, isso iria demorar muito. Como eu comentei com vocês, a gente tem a questão das partículas inorgânicas. Essa aqui é uma imagem, né, de um disparo. Então, são liberadas essas partículas inorgânicas e os compostos resíduos orgânicos, que são provenientes dos grãos de pólvora, né? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas substâncias. Então, com a chegada dessas munições limpas, a alternativa foi o quê? Começar a investigar esses compostos orgânicos, certo? A espectrometria de massas, mais uma vez, é bem atuante nesse sentido. A questão é que esses compostos, na maioria deles, a estabilidade é pequena, então estudos ainda estão sendo feitos para poder confirmar se a gente poderia ou não utilizar essas substâncias. Mas para as munições, digamos, normais, né, as mais usuais, que são mais baratas, a gente consegue fazer o monitoramento desses resíduos inorgânicos, certo? E aí, pensando numa rotina policial, que existem casos que chegam diariamente, pensar numa análise que dura cerca de 24 horas não seria tão viável para uma rotina, como eu comentei com vocês. Então, por exemplo, durante o meu mestrado, a gente começou a buscar alternativas, ou seja, outras técnicas analíticas que pudessem embasar e dar um suporte para que a gente pudesse ter mais confirmação com relação a esses resultados, tá? E aí, uma das técnicas que a gente começou a trabalhar foi o ICP-OES, que é a espectrometria atômica. O que que acontece? Essa técnica, por que que eu utilizei essa técnica? Primeiro, é que era disponível na perícia, no caso lá na perícia do Espírito Santo, e isso é importante a gente ressaltar. A universidade e a parte da polícia, ela tem que caminhar juntas. Então, essa questão de utilizar técnicas que já estão à disposição da perícia é importante para que isso a transferência do conhecimento possa ser feita de forma efetiva. Então, a gente tentou utilizar uma técnica que já tinha na polícia, certo? Foi feito todo um acompanhamento analítico em termos de regiões da mão que deveriam ser coletados, diferentes tipos de coletores. A gente viu que, por exemplo, o teste colorimétrico é utilizado uma fita, foram testadas diferentes fitas, foram testados diferentes parâmetros analíticos para essa técnica, e foi investigada uma pergunta que era muito relatada pelos peritos, né? A questão da lavagem da mão. Se a pessoa suspeita lavasse a mão, teria ainda sensibilidade para poder detectar esses resíduos inorgânicos? Coisa que com certeza o teste colorimétrico não tinha sensibilidade, tá? A gente já viu isso. Então, para essa técnica analítica, teria sensibilidade? Então, a gente conseguiu verificar, e aí esse teste aqui, ele foi feito avaliando tanto os resíduos da mão do homem, quanto os resíduos da mão da mulher, que a gente conseguiu identificar para um disparo, e para 3 e para 5 disparos, foi todos acima do limite de detecção do instrumento, e fizemos o teste também lavando a mão. Então, a gente conseguiu observar que, por exemplo, na região da pinça palmar e da pinça dorsal, para a mão do homem, acima de 3 disparos, mesmo a pessoa lavando a mão, e foi feito todo um protocolo de lavagem da mão para a gente poder acompanhar esse processo, foi possível identificar esses resíduos de tiro, tá? Lembrando que, por que que foi feita essa avaliação diferente da mão do homem e da mulher? A questão da presença de mais pelos, a questão da pele ser, em alguns casos, mais grossa, uma mão, às vezes, maior, com mais dobras. Então, essa investigação ela foi diferenciada e avaliada tanto na mão de homem quanto na mão da mulher. Para a avaliação da mão da mulher, a gente conseguiu identificar a presença de uma quantidade grande, em especial na pinça palmar, que são essas regiões aqui, que é onde, no caso suspeito, a pessoa que está portando a arma, né, ela tem um contato maior, então essas regiões aqui são as regiões que a gente tem o maior contato desses resíduos de tiro. E para a questão da lavagem da mão, a gente conseguiu ter uma maior precisão dos resultados acima de 5 tiros, isso para a mão da mulher, tá? Isso pensando, gente, na análise das três substâncias que a gente estava monitorando. A que tinha chumbo, a que tinha bário e a que tinha antimônio. Por exemplo, para 3 disparos, a gente conseguiu detectar e quantificar apenas o chumbo, mas a gente precisava dos 3 analitos para comprovar que aquilo ali era proveniente de resíduos de armas de fogo. Aqui, mais uma vez, né, pensando na mão da mulher, é uma mão que, na maioria das vezes, tem uma quantidade menor de pelos, é uma mão mais lisa, é uma mão menor, isso fazendo uma comparação, tá, gente, de alguns estudos. Então, por isso que a gente quis essa diferenciação, para a gente ver se teria como a gente conseguir quantificar, ou seja, detectar e quantificar esses resíduos, independente da mão que está sendo avaliada.
Foi feito também estudos na questão da distância do disparo, né? Então, isso aqui foi simulado, a gente fez comparação tanto com teste colorimétrico, quanto teste utilizando o ICP-OS, que é a técnica analítica, aqui avaliando diferentes distâncias. Esse estudo ele foi feito utilizando o teste colorimétrico, então a gente vê aqui que é, por exemplo, em 10 centímetros, que é uma distância pequena, a gente consegue ainda identificar esses resíduos de tiro, né, que são essas regiões rosa, com pontos rosas. Agora, quando a gente, por exemplo, está em 50 centímetros, aqui a gente já consegue ter apenas um local onde passou o projétil. Então, a gente não consegue ter uma sensibilidade tão grande. A gente viu aqui em alguns estudos, isso aqui é relatado na literatura, como que é o comportamento dessas partículas ao longo, quando acontece o disparo, né? Por isso que vocês observam que ela tem esse perfil aqui, né? Ela vai diminuindo à medida que vai se distanciando do ponto central. Foi avaliado também a questão, né, como eu tinha comentado com vocês, do revólver da pistola .380, que é uma pistola que ainda é bastante reportada a questão da apreensão, e a pistola .40, que é mais utilizada pela parte da perícia. Então, a influência de como, por exemplo, o atirador segura a arma, isso aqui é importante para que a gente possa limitar as regiões que seriam de coleta, qual que seria o melhor coletor. Então, esse estudo todo foi feito e a gente conseguiu, utilizando a parte da estatística, né, a parte da quimiometria, que é uma estatística associada à química, fazer predições para o número de disparos. Então, foram feitos modelos estatísticos e a gente conseguiu ter uma precisão bem interessante com relação a isso, simulando a questão de quantos disparos, com base na quantificação do que tinha feito aquele indivíduo tinha atirado, né? Então, isso foi importante também. Então, a gente aqui teve um R ajustado bem interessante, então são resultados importantes dentro da química forense. Isso, consequentemente, dentro da parte da universidade, gerou artigos científicos, e aí, a professora aqui, isso aqui é minha fotinha lá da graduação, a professora ficou um pouco famosa, porque na época, imagina, era utilizado teste colorimétrico que não tinha uma precisão. E aí você desenvolve modelos estatísticos com técnicas analíticas que consegue ter uma precisão e consegue dar respostas que antes não tinha, né? Como, por exemplo, a questão da lavagem da mão. Então, saiu em vários meios de comunicação e saiu até no Jornal Nacional, a gente deu uma entrevista para o Jornal Nacional, UFES é a universidade no qual, na época, eu fazia o meu mestrado, então a gente conseguia o quê? Ter respostas analíticas eficientes para que a gente pudesse ter essas informações. Tem a parte da entomologia também. Nesse estudo aqui, vou falar um pouquinho rápido, a utilização de alguns insetos, né? Então, aqui o objetivo era investigar, por exemplo, casos de óbitos por armas de fogo, que o corpo foi encontrado 2, 3, 4 dias depois, se a gente ainda conseguia fazer o mapeamento desses resíduos de tiro, contendo chumbo, bário e antimônio. Então, aqui foi um estudo que a gente fez, um estudo em campo, utilizou o porco, porque o corpo internamente, né, ele é bem parecido com o homem, então por isso da escolha do porco. E a gente foi feito um monitoramento desses resíduos, foi utilizado uma pistola .40, porque quem fez o disparo foi o perito que estava trabalhando com a gente, e a gente começou a fazer a coleta na região ali do 2º ao 12º dia após a morte do animal, para ver até quando que a gente conseguiria detectar esses resíduos, tá? Aqui, primeiro teste, utilizando o teste colorimétrico, a gente pode ver que ele deu negativo, desde de 2 dias que a gente começou a fazer a coleta até o 12º dia, então o teste deu negativo. Mas quando a gente utilizou a técnica analítica que eu estava comentando com vocês, a gente conseguiu identificar o chumbo, bário e o antimônio desde do 2º dia que começou a coleta até o 12º dia. Então, isso foi importante para mostrar a viabilidade do processo que a gente estava desenvolvendo, a importância da química dentro desse contexto da parte de balística. Esse aqui também gerou um artigo científico. Também foi feito um estudo, esse aqui na época eu também participei, que é com relação à criação de marcadores na munição, marcadores luminescentes. Então, a gente foi feito todo um estudo à base de complexo utilizando o európio. Então, o objetivo aqui era ver se a gente conseguiria manter a detecção desses resíduos depois de um tempo, utilizando esses marcadores que vinham dentro da munição. Então, aqui são alguns estudos que foram feitos utilizando o revólver .38.
E a gente pode observar aqui que 2 horas após o disparo e 12 meses após o disparo, a gente ainda conseguiu ver a detecção visual dessas propriedades ópticas, desses marcadores que foram introduzidos dentro dessa munição, ou seja, mostrando a eficiência do marcador que a gente desenvolveu, tá? Foram feitos estudos também para verificar a questão da letalidade desse material, né, se ele seria prejudicial à saúde do perito de que estivesse utilizando essas munições. Então, foi feito um estudo e ele apresentou grande margem de segurança para essa parte. Também gerou um artigo científico importante, mostrando, mais uma vez, a importância da química analítica na parte da balística. E entrando na parte da documentoscopia, a gente tem o quê? Aqui entra a parte das drogas de abuso, né? E o que acontece? Assim como na parte da balística, existem vários testes colorimétricos, até aquela reportagem que eu mostrei para vocês lá no início, abordando a questão da apreensão, por exemplo, da confusão, né, de ser cocaína ou ser leitinho, porque são pós brancos, e isso acontece muito, tá? Utilização de outras embalagens para o transporte dessas drogas. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, para quem não conhecia, a cocaína ela pode ser encontrada em outras colorações, mas o mais usual é a cocaína branca. E aqui foi um estudo realizado lá pela gente, fazendo uma comparação, isso aqui é o teste colorimétrico, que é o teste Scott que é utilizado. Então, o que acontece? É que a gente fez um estudo utilizando a própria cocaína, alguns adulterantes e alguns diluentes, que são utilizados também para poder aumentar. Esses diluentes são colocados ali na amostra para poder aumentar o volume, enfim, ter um comércio maior dessas drogas. O que a gente observa? Aqui, esses aqui deram negativos para cocaína, para promethazina e para lidocaína, deu positivo, que é essa coloração azul, mas para o leite em pó, ele deu essa tonalidade que muitas vezes realmente confunde a questão da coloração, mostrando aqui que o teste colorimétrico, ele é eficiente quando a gente tem uma amostra mais limpa, mas em muitos casos ele pode gerar dúvidas, pode gerar falsos positivos. E aí, mais uma vez, vem o quê? A química dando esse suporte. Então, isso aqui foi um estudo utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, que é essa técnica analítica. Aqui foi feito o acompanhamento dos meses do ano, das apreensões. O que a gente pode utilizar aqui de informação? Cada uma das substâncias que foram analisadas, ela tem um pico característico com uma intensidade. Então, isso já consegue, ou seja, identificar através de um tempo de retenção onde sai cada uma dessas substâncias. Então, a gente tem uma confiança maior de que aquilo ali é uma cocaína, ou que aquilo ali é um adulterante, ou que aquilo ali é uma outra substância que foi apreendida. Tá? Então, isso é muito importante. A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas é uma técnica muito comum dentro das perícias e muito utilizada. Então, é importante a aplicação dela para identificação, para tirar dúvida da apreensão dessas substâncias. E aí, pensando nesse contexto, a gente tem várias drogas que são mais usuais, né? São mais comuns de serem encontradas. Só que com o passar do tempo, como eu comentei com vocês, com o objetivo de burlar a legislação, drogas sintéticas começaram a ser produzidas com uma intensidade muito grande, porque mudando ali uma estrutura daquela molécula, ela deixa de ser aquela estrutura inicial e passa a ser uma outra substância, certo? E que na maioria das vezes não vai estar no controle ali, a pessoa vai ser apreendida, aquela substância não é monitorada, então ela não pode ser presa, por exemplo. E com o surgimento de vários eventos que aconteceu em específico aqui na cidade do Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, ou seja, o contato direto com outros continentes, a gente começou a fazer um estudo, ver se o perfil dessas substâncias começou a mudar, por exemplo, de 2012, aí a gente está fazendo um acompanhamento, por que eu coloquei aqui 2022? Porque vocês concordam comigo que o período do ano passado até agora, por conta da pandemia, provavelmente o perfil dessas drogas que, com o fechamento de aeroportos, de portos, enfim, com a redução do fluxo de pessoas, provavelmente o perfil dessas drogas, dessas substâncias mudaram. Então, a gente está fazendo um acompanhamento, ou seja, do perfil dessas novas substâncias. E aí, só para vocês terem ideia, por exemplo, aqui a gente chama de novas substâncias psicoativas, né, que são os design drugs. Elas são muito, esse termo é muito comum de ser encontrado. E dentre elas, a gente tem uma infinidade, vários grupos que já foram identificados e monitorados para essas novas substâncias psicoativas, essas drogas sintéticas. E aí, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, de apreensões que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, para vocês verem como que
eles são criativos, né, em termos do formato dessas drogas. Aqui tem imagem de alguns selos também. Vocês podem observar aqui como que eles vão modificando para poder realmente chamar a atenção daquele consumidor. Então, essa parte visual tem apreensões de todos os tipos. Mas aí também tem as outras matrizes, que são os canabinoides sintéticos, tem a parte dos cogumelos alucinógenos, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, são uma infinidade de novas substâncias que vão chegando ao mercado. E isso é problemático porque, se são substâncias que não têm uma associação dos efeitos que aquilo ali pode causar ao usuário, não está mapeado pela perícia, então esse acompanhamento da química, da parte da química forense na parte toxicológica é muito importante. Então aqui eu tenho algumas estruturas químicas dessas substâncias, vocês podem observar aqui, ó, que tem estruturas gerais, como da fenetilamina, que qualquer modificação aqui desse grupo aqui funcional, do R, gera uma nova substância. Então, isso o quê? Gera novas substâncias que, na maioria das vezes, não estão monitoradas ainda. Só para vocês terem ideia, aqui, ó, a gente tem uma estrutura, certo? Que a gente pode fazer vários substituintes aqui, desses grupos funcionais. Só para vocês terem noção, só aqui foram, a partir dessa estrutura base, foram compostas novas 33 substâncias, só modificando esses R's. Ou seja, monitorar essas substâncias é uma dinâmica bem fluida, né? Porque o objetivo deles é o quê? Burlar a legislação. Então, eles não estão preocupados o efeito que vai causar se eu substituir esse R2 aqui por um outro grupo orgânico, enfim, o objetivo deles é criar novas substâncias sintéticas que possam ser comercializadas. Isso é feito utilizando a parte da cromatografia gasosa que eu comentei com vocês. Então, a gente consegue, os estudos que estão sendo feitos nessa área, utilizando, em especial, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, justamente porque é uma técnica que tem nas perícias, relacionar os anos de apreensão, os tipos de drogas, ou seja, as rotas geográficas, fazendo tantas análises qualitativas, quantitativas, a parte da estatística, que auxilia muito por conta da quantidade de apreensões. Então, aqui, ano passado, a gente conseguiu publicar, ano passado não, esse ano, a gente conseguiu publicar um artigo, a gente estudou 3.899 selos, então foi feito um estudo bem interessante do mapeamento e distribuição dessas novas substâncias no estado do Rio de Janeiro, a quantidade de amostras que a gente analisou, o perfil químico, para a gente poder ter uma ideia de como que estava essa distribuição desses selos, como ele se comportava. E como eu comentei com vocês, consequentemente, por conta da pandemia, esse perfil ele vai modificar, a gente está monitorando isso também. Tem a questão dos cogumelos alucinógenos, que é uma matriz que está sendo apreendida, digamos, é uma matriz diferente, uma matriz nova que a gente está investigando também, a parte de preparo, a parte analítica, né, a parte instrumental de como que a gente iria avaliar essas matrizes, que tem duas substâncias que estão sendo monitoradas, que é a psilocina e a psilocibina, que têm efeitos alucinógenos, e começaram a ser apreendidas também pela polícia. Tem também a questão do luminol, que é o professor Cláudio Cerqueira, que é do Departamento de Química Analítica, que trabalha com o luminol, que é utilizado na detecção de sangue em perícias criminais. Deixei até aqui o site para vocês observarem. Também é um trabalho super importante dentro da parte da perícia. E tem também a parte, esse aqui é um projeto que eu também estou desenvolvendo com meus alunos de iniciação científica, que é associar justamente os estudos forenses a casos de acidentes ambientais. Então, por exemplo, hoje a gente consegue, utilizando a espectrometria de massas, por exemplo, observar o perfil e relacionar da onde que está vindo aquele vazamento. Então, através da parte analítica, a parte instrumental, a gente consegue, e os perfis químicos que a gente vai obtendo, relacionar essas informações e auxiliar a parte da perícia, a parte da investigação, a ter resultados mais confiáveis e mais rápidos. Então, esse é o principal papel utilizando a química, utilizando a universidade em parceria com a perícia. A parte dos inalantes também é um estudo que a gente está fazendo em parceria com a Fiocruz, justamente por conta do aparecimento de outras substâncias, de outros solventes voláteis que estão sendo utilizados com essa finalidade. Então, isso aqui é um projeto que eu tenho em parceria com a Fiocruz. São substâncias que a gente também está monitorando, utilizando a parte de cromatografia gasosa. Então, tem vários analíticos que estão sendo monitorados para que a gente possa, a partir daí, criar uma rota geográfica da distribuição de como que está sendo o uso desses novos inalantes também no estado do Rio de Janeiro. Então, eu sempre gosto de terminar a minha palestra, né, que existe o CSI Miami,
E agora a gente tem o CSI Carioca, então esses aqui são os meus alunos. Coloquei aqui a foto de outros alunos que estão chegando agora. Tem a Luciana e a Adriana, que são as peritas que trabalham com a gente, e essa equipe maravilhosa, composta por alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação, pós-docs, que são fundamentais para que a química forense cada vez mais esteja mais forte, não só na UFRJ, né, no estado do Rio de Janeiro, no nosso país, que é importante, é fundamental que a universidade desse retorno para a sociedade, tendo a resolução desses problemas, ou seja, auxiliando a perícia, não só do Rio de Janeiro, como a perícia do nosso país. Então, eu gostaria de agradecer à Comissão da Semana de Química pelo convite, aos órgãos de fomento, aqui está meu e-mail, meus contatos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção de todos. Oi, professora, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, sim. Perfeito. Então, a gente recebeu muita pergunta para você, tanto no WhatsApp, aqui no YouTube, no Instagram. Então, vamos lá para responder todo mundo. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Como que é feito o preparo da amostra, no caso da cédula, para a EM? Para espectrometria de massa? Isso, espectrometria. Então, o que acontece? A maioria das técnicas que são utilizadas hoje, você pega literalmente a nota e coloca na frente do equipamento. Ali acontece uma ionização, que é como se fosse a pulverização de um solvente, e aí esses analitos já se encaminham para dentro do espectrômetro de massa. Então, não tem um preparo da amostra. Por isso que a técnica ela é tão eficiente, né? Que é justamente a preservação daquele material. Existem situações, aí eu não estou falando aqui da parte da documentoscopia, por exemplo, na parte de análise de selos de LSD, que a gente precisa extrair essas substâncias. E aí, dependendo da técnica, realmente a gente precisa fazer uma extração simples com um solvente orgânico, mas acaba que precisa inserir essa amostra, e às vezes ela pode perder um pouco a coloração. Mas na parte das notas, não, a gente coloca na frente do equipamento ali, tem a ionização, né? Bate naquela nota e já direciona os íons para dentro do equipamento. Ok, perfeito. Aí perguntaram aqui também, o Fernando Júnior. Os resíduos de disparo ficam só na mão do atirador, não ficam nas roupas e nem nas outras partes do corpo? E em quanto tempo ele fica nas mãos do atirador se ele não tomar banho ou não lavar as mãos? Tá, com relação às roupas, o que acontece? Na maioria desses casos, a gente, como esse estudo, a gente começou ele foi em 2014, né? Lá na perícia do Espírito Santo. O que acontece? A pessoa, às vezes, quando comete um crime, ela acaba que ela quer tirar roupa, troca de roupa, para tentar meio que se camuflar. Então, a gente não começou estudando pela parte das roupas, tá? A gente começou pela parte da mão, que é onde tem um contato mais próximo daquela arma. O teste que a gente fez utilizando tecido, aí não seria a roupa, seria aquele teste de distância que eu mostrei para vocês. A gente pegou um tecido padronizado, né, que era um estudo piloto, para a gente poder acompanhar e ver se aquele resíduo aderia ao corpo, né? Aí seria como se fosse a pessoa que recebeu o disparo, tanto que aquela imagem é do tecido que recebeu um tiro, para a gente fazer um acompanhamento. Mas a investigação dos resíduos de tiro foram feitos a princípio só na mão, não foi feito na roupa. O que foi feito na roupa foi a distância. Com relação ao tempo que fica na mão do atirador, isso é muito relativo, depende do ambiente que ele está trabalhando. O que a gente fez foi monitorar esse contato depois de 2, 3, 4 e 5 horas, tá? Como a gente lavou a mão, digamos que, independente se ele tivesse coletado depois de 2 dias, o fato de lavar a mão já tira bastante os resíduos. E realmente, quando a gente fez o estudo, a gente lavou realmente a mão com sabão, secou, para realmente tentar tirar o que poderia estar ali, tá? Agora, por exemplo, fazer coleta depois de vários dias, esse foi o estudo que a gente fez utilizando a parte de entomologia, para ver se a gente conseguiria detectar esses resíduos num cadáver, por exemplo, mas não no atirador, em si, quem recebeu o disparo. Tá ótimo. Aí, uma agora. É possível saber, pela quantidade de chumbo apresentada, o tempo que ela está presente na mão da pessoa? Então, a gente fez esse estudo com a distância.
certo? Agora, o tempo que está ali, esse estudo realmente a gente não concluiu. O que a gente fez foi ver se com a distância e, consequentemente, a concentração vai modificar, né? Porque foi uma análise quantitativa, mas o tempo que fica ali vai depender de N fatores, né? A pessoa ali que cometeu o disparo, ela vai tentar de toda forma tirar aquele resíduo. Então, às vezes, a concentração que você acha ali, uma menor concentração, por exemplo, não é porque está muito tempo e com o tempo se perdeu o resíduo, mas é porque a pessoa de alguma forma tentou tirar aquele resíduo. Então, assim, é uma análise que envolve vários fatores externos, né? O objetivo aqui, quando eu comecei a pesquisa, era ver se o método era sensível para a gente conseguir analisar esses resíduos, e ele com certeza é. Agora, esses vários fatores que vão acontecendo, isso depende muito de cada caso, tá? Tá, respondido. Aí tem aqui uma sequência de alguns elogios que mandaram. A Júlia, quantos detalhes devem ser analisados? Estou amando essa live. Milena falando que bacana. O Gustavo falando que a palestra era perfeita, sugerindo até que você desse um curso sobre isso aqui na semana. E aqui temos outra pergunta do Henrique. A inteligência artificial vem sendo adotada nas técnicas analíticas como modelo de machine learning e deep learning para alcançar maior precisão nos resultados? Então, o estudo que está sendo utilizado hoje é a parte de quimiometria. A parte de inteligência artificial, eu já vi em estudos voltados até para aquela parte do petróleo que eu falei com vocês, a parte de investigação de acidente ambiental, porque a gente tem matrizes complexas e que a quantidade de analitos, por exemplo, uma amostra de petróleo tem mais de 30 mil analitos, quando comparado às vezes com uma droga de abuso que vai ter ali, dependendo da amostra, vamos colocar 20, 30 analitos. Então, às vezes, não precisa de utilizar uma inteligência artificial para o tratamento de uma quantidade de dados. Mas para matrizes mais complexas, igual o petróleo, envolvendo essa parte de química forense, aí sim existem estudos. Não sou dessa área, a parte do meu tratamento estatístico é um pouco mais simples, mas tenho colegas que eu conheço que já começaram a utilizar, sim, a inteligência artificial. E eu acho uma área, assim, sensacional, não só na parte de petróleo, na parte de, enfim, a aplicação é enorme. Tá ótimo. Mais um elogio da Jéssica. Estou amando essa palestra. E aqui temos uma pergunta da Júlia Rafaela. Professor, eu faço graduação em processos químicos no IFCS. Tu achas que posso fazer um mestrado na área de química forense ou até mesmo um concurso em um IGP, por exemplo? Processos químicos. Olha, depende muito, deixa eu ver. Na área de química forense, acho que nada impede, né? A área de química forense envolve métodos analíticos. Com relação ao concurso, depende muito dos cursos que eles vão abrir, né? Para a parte de perícia ou de que você quer prestar esse concurso, Júlia. Mas eu entendo que para a parte de mestrado isso nada impede, assim, eu já tive alunos e já convivi com alunos de diferentes áreas, porque como eu comentei, a ciência forense, ela é muito ampla, né? Ela envolve física, engenharia, química, matemática, medicina, então depende do campo que você vai se encaixar. Eu tô com uma aluna, estagiária da parte de biomedicina, e a gente está trabalhando, por exemplo, eu ia até colocar na palestra, só que eu achei que ia ficar muito longo, tá, gente? Até eu falei um pouco rápido, que é muita informação. Então, eu dei uma resumida e ainda falei rápido. A parte da utilização, por exemplo, de canabinoides sintéticos para a parte de tratamento de Covid. Então, é um estudo que está sendo feito dentro da medicina legal, a parte de forense, e que, assim, é super interessante, assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo, então é algo super atual e que não tem muito da minha área. Então, eu penso assim, que a ciência forense, não falando em termos de química, ela é ampla. Então, acho que de algum jeito você consegue se encaixar. Com certeza, sempre tem uma opção. Agora eu vou ler algumas que mandaram no Instagram, que mandaram até mesmo antes de começar a palestra. E uma delas foi como eu faço para trabalhar com ciências forenses, ou para ser perito. Na verdade, a pergunta ficou um pouco ampla, aí do jeito que você achar melhor para responder. A minha formação, eu sou química, fiz bacharel em química, meu mestrado e meu doutorado foram em química. Eu não tive nenhuma especialidade na área forense. O que eu fiz foi trabalhar com a forense no meu mestrado e no meu doutorado e hoje como professora. Então, eu não tive uma formação, foi um interesse mesmo pela área. Com relação à parte de, por exemplo, prestar um concurso para perícia, aí depende muito do curso, da graduação que você está fazendo e de quando abrir o concurso, quais os cursos que eles vão aceitar. Geralmente são farmacêuticos, são químicos, mas tem vaga para engenheiros também, enfim.
Eu acho que, como qualquer concurso, é estudar muito. Existem uns cursos mais específicos, né? Eu nunca quis ser perita, muita gente pergunta isso. Eu nunca quis ser perita, porque eu amo dar aula, amo pesquisar. Então, eu quis conciliar os dois. Não era uma área assim, quero ser perita. Mas convivo com muitas peritas. Então, assim, quando abriu o concurso, cai muito essa parte de legislação, mas essas partes de química também caem. Então, estudar mesmo, como qualquer concurso. Existem alguns cursos preparatórios, é lógico, mas em termos de formação, existe na faculdade, acho que é Federal de Ribeirão Preto. Eu não sei se é federal ou estadual, tá? Lá tem um curso específico para ciências forenses. De 2 em 2 anos, lá tem um congresso chamado Enquifor. É um congresso sensacional para quem gosta da parte de forense. E esse congresso acontece lá porque foi a primeira instituição que tem um curso específico para a área de ciências forenses. Aí sim a formação é em ciências forenses. E aí depende do perfil que você quer seguir, se quer ser um pesquisador ou se você realmente quer ser perito. Se quer ser perito, não precisa fazer um curso específico de ciências forenses. Farmácia, medicina, isso tudo consegue se englobar dentro da. Aí depende do concurso que for abrir, né? Perfeito. Aí outra que mandaram no Instagram foi perguntando em que áreas da perícia um químico pode atuar. Ixi, muitas. Bom, vamos lá. Aí depende muito do que você vai fazer lá dentro, né? Mas a parte de toxicologia, com certeza, a parte de balística, mas aí a parte de balística envolvendo essa análise que eu comentei com vocês, que existe a parte física, né? Estudo do distanciamento, aí, enfim, entra uma parte mais de engenharia, tem a parte de fotografia também. Conheci alguns químicos que trabalhavam com a parte de fotografia, que era bem interessante, são fortes, né? A pessoa está sempre em contato com imagens fortes, está ali no local do crime. Então depende muito do que você quer atuar. Eu convivia com peritas que adoravam a parte de campo mesmo, de estar lá no meio, coletando, e já tinha outros que gostavam de estar no laboratório, ali naquele ambiente fechado, fazendo análise. Então depende do seu perfil. Mas eu acho que existe campo. Ixi, o universo é grande. A química não é muito ampla, né? Então se joga, né? Se tem várias áreas, fica à vontade. Tá ótimo. E mais uma do Instagram que foi: usar diferentes produtos para lavar as mãos pode influenciar no resultado das análises? Acredito que sim. Eu confesso que esse teste que a gente fez foi utilizando um sabonete normal, um sabonete neutro. Mas depende, vamos pensar assim, depende muito da lavagem, porque no final você vai jogar água, né? E a ideia é que a água não fique nenhuma substância na sua mão e você vai secar. Então, talvez utilizar substâncias que retirem mais, enfim. Aí tem surfactantes, existem vários processos, mas o que foi analisado foi uma lavagem normal. E eu lembro que depois, no final, a gente jogou até água destilada para tentar não ter nenhuma contaminação da água de torneira na análise. Então, a gente lavou e jogou água destilada na mão da pessoa que estava fazendo esse estudo com a gente. Mas, pensando assim, numa visão geral, se você vai jogar bastante água depois, a ideia é não interferir. A ideia é que a água não contamine a sua mão e, consequentemente, contamine a sua análise. Mas as técnicas são muito sensíveis. Olha, para vocês terem noção, isso não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com um colega de trabalho. A gente estava fazendo uma análise no espectrômetro de massas e aparecia um sinal lá que a gente não era daquela amostra, a gente tinha certeza e não fazia ideia. Resumindo a história, era de um produto que a técnica tinha passado no cabelo e o equipamento era tão sensível que estava no ar e conseguiu detectar aquilo ali. Gordura da nossa mão. A gente lava a mão, mas às vezes fica, então às vezes você vê um sinal lá gigante, esse a gente já sabe, é sinal de gordura da mão. Então às vezes acontece contaminações que a gente não está prevendo, pegou uma vidraria ali, é lógico, usar luva, ter todo o cuidado, mas às vezes acontece coisas que a gente não imagina, né? Igual eu falei, né? Um produto de cabelo que nem estava ali, mas pelo ar o equipamento conseguiu pegar. Então depende muito da sensibilidade do que você está trabalhando. Tá ótimo. Agora eu vou voltar para as do YouTube e as que estão mandando no WhatsApp, fiquem tranquilos, eu tô lendo, tá bom, gente? Todo mundo vai ser respondido. Então, aqui, da Júlia falando: vejo esses testes com cocaína nos programas de aeroportos. É feito por um forense ou pode ser feito por outro profissional? Geralmente esses testes são feitos pela Polícia Federal que está no aeroporto ou por alguma pessoa
especializada, né? Até para você conseguir ver se aquela resposta é próxima do real ou não. Eu acho que são testes colorimétricos, igual eu falei com vocês. Podem ter situações que ele fica bem próximo do positivo e aí causa uma dúvida e aí leva para o laboratório para poder fazer uma confirmação analítica, tá? Mas é sempre por um especialista, alguém treinado para fazer aquilo ali. Tá ótimo. Aí, próxima pergunta. Professora, tenho uma dúvida em relação à introdução na área forense. Depois da formação em química, seria necessário uma pós mais específica ou algo assim? Ou depende das disciplinas feitas durante o curso? Então, depende muito do que você vai querer para sua vida, né? Igual eu comentei, eu não fiz nenhuma graduação específica na área de forense, mas é uma área que eu sempre fui apaixonada e estudei para aquilo ali. Então, assim, se você ver meu diploma lá, é mestre em química, não tem nada específico forense, doutor em química, não tem nada específico em forense. Mas eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos, fui indo em congressos, mas porque eu queria continuar sendo docente, professora, pesquisando nessa área. Tá? Agora, por exemplo, se você quer ser perito ou ser algo mais específico, aí é o que eu falei, é sempre buscar formações mais direcionadas para aquilo ali, para a área que você quer. Se é um concurso para perito, enfim, se é um pesquisador de uma área. Por exemplo, a parte da Fiocruz não é específico na área de perícia, mas trabalha com essa parte de ciências humanas, um pouco com a parte de drogas de abuso, aí não é direcionado para perícia. Mas é algo super interessante também, igual eu falei com vocês desse projeto que a gente tem. É uma parceria porque é algo que eles investigaram. Então, tudo depende assim do direcionamento que você quer para sua formação. Mas, como eu disse, eu hoje trabalho com química forense na parte de pesquisa, mas não tenho uma formação direcionada, fez mestrado em química forense. Não, fiz mestrado em química. E dentro da química, eu me encontrei na área de química forense. Tá ótimo. Aí, da Jéssica agora. Como é feito o mapeamento dessas novas drogas que estão no mercado? Tá, então a gente faz análise dessas várias substâncias. Aí, como a gente tem uma parceria, a gente tem um convênio com a Polícia Civil, então a gente sabe os locais de apreensão, enfim, as cidades, como que foi apreendido, e a partir daí a gente começa a fazer essa distribuição no mapa, tá? Então é desse jeito que a gente faz. Faz uma análise química, tem algumas informações através dos registros de ocorrência, e a gente começa a montar estatisticamente a distribuição dessas substâncias ao longo das cidades do Rio de Janeiro. Existem vários estudos nessa área, tem uma grande amiga minha que estava fazendo, acho que era doutorado nessa área, que era investigar essas drogas em efluentes de rios, né? Que acaba que, por exemplo, a pessoa ingere, sai pela urina, é descartado, vira um metabólito, enfim. Então, tem estudos também disso, né? Por exemplo, da região ali, a investigação da água para saber se tinha algum tipo de droga que foi oriunda da eliminação de alguma excreção de algum usuário. Perfeito. Já temos aqui comentários até de gente querendo ser sua aluna de iniciação científica. Pedindo para ser sua aluna. Vamos conversar. Vamos conversar aí. Já temos uma resposta para quem quer ser aluna dela. Vai receber algumas mensagens depois dessa palestra, professora, inclusive minha. Bom, temos aqui alguns elogios. Muito obrigada, excelente palestra. Mas ainda temos mais perguntas. Aqui a Andressa também botou palestra perfeita. Cláudio Lopes, parabéns, Gabriela, excelente palestra. Professor Cláudio, que eu comentei com vocês. Exato. Né? Ele está aqui desde o comecinho assistindo a palestra com a gente. Tem aqui, achei mais uma pergunta, do Saulo. No que se refere a armas brancas, o processo é semelhante ao de balística, na identificação, análise, etc.? Então, quando a gente fala de armas brancas, aí não envolveria essa parte dos resíduos, né? Aí é uma outra investigação, depende do homicídio, do suspeita de homicídio, se envolve sangue ou se envolve outro tipo de efluente, enfim. Aí, com certeza, a análise ela é diferente, porque quando a gente fala da parte de balística, o nosso objeto de trabalho são os resíduos liberados. O fato de você liberar um projétil ali, libera aqueles resíduos que eu mostrei para vocês. Então, a gente estuda esses resíduos. Para a parte de arma branca, já não teria esses resíduos. Então, sim, o processo é diferente. Ok, perfeito. Mais alguns elogios do Pablo, palestra excelente, ótima palestra, didática muito boa.
mais uma pergunta, da Marcela Eduarda. Professor, eu sou do curso de farmácia da UFRJ, tenho matérias como toxicologia e todo conhecimento de análises clínicas. O químico e o farmacêutico podem atuar na mesma área? Sim. Inclusive, eu tenho amigas peritas que trabalham, por exemplo, na parte de toxicologia, que uma farmacêutica e outra é química. Se eu não me engano, até aquelas duas que eu mostrei para vocês, a Adriana, com certeza, ela é química. Eu acho que a Luciana, ela é farmacêutica. Não tenho certeza, mas já tive contato. Então, pode, porque na hora que você for trabalhar, vocês estão atuando com substâncias químicas, mas que o farmacêutico, digamos, ele entende mais da parte biológica, na influência do que ela vai causar ali no organismo, e o químico da estrutura mesmo, grupos funcionais, a parte orgânica, a parte analítica, e o objetivo no final é identificar essas substâncias. Então, sim, podem trabalhar, podem atuar na mesma área. Eu acredito que até quando abre o concurso para perito, faz tempo que eu não olho em específico, mas abre para os dois, abre sim para os dois cursos, entendeu? Farmácia e química. Então, os dois poderiam tentar. Ótimo. Aí temos aqui agora do Guilherme Manhães, perguntando qual é o procedimento de identificação de uma droga sintética que não foi mapeada anteriormente. Qual o procedimento de identificação? De uma Então, droga. que não foi mapeada? Isso. Bom, o que a gente faz hoje chega essa amostra, né, no laboratório, junto com a perita, a gente faz um preparo, que é aí depende da matriz, tá? Pode ser um selo de LSD, pode ser um comprimido, pode ser um pó, pode vir no formato de uma bala, enfim. A gente, dependendo do tipo de matriz que essa substância veio associada, a gente vai fazer um preparo, ou uma diluição, ou uma extração. E o que a gente utiliza hoje é a parte de cromatografia gasosa. A gente faz análise. Como são substâncias novas, quem é um pouco da parte analítica vai entender que a gente precisa de um padrão, ou seja, de uma substância para a gente comparar se aquela substância que eu estou analisando é realmente ela. Se é uma nova droga, a gente não vai ter esse padrão, né? Porque nunca se imaginou comercialmente ter esse padrão. Então, o que a gente faz? A gente faz essa análise da cromatografia, vai ter um sinal lá. E a gente utiliza a parte de espectrometria de massa, só que a gente faz um estudo de fragmentação. O que é isso? A gente quebra a molécula, realmente quebra, joga uma energia, quebra ela, e depois a gente vai meio que montar um quebra-cabeça. Pode utilizar outras técnicas também. Então, quando a gente tem uma substância, vamos supor, que a gente nunca viu, a gente tenta o máximo possível mapear aquela substância com técnicas analíticas, ou seja, ter o máximo possível de informação. E a parte de fragmentação é muito importante. Igual eu falei, a gente vai quebrar essa molécula, e aí essas quebras envolvem energia, envolvem forças de ligação, vários parâmetros químicos que ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça. Então, olha, a proposta que eu posso dar para essa substância é essa. E aí a gente faz estudos, conversa com a Polícia Federal, com outras instituições, ver se alguém já apreendeu algo parecido. E aí, a partir daí, a gente vai, olha, achou essa substância aqui no estado do Rio de Janeiro. Ainda não tinha achado, achou lá na Polícia Federal, não achou. E assim a gente vai mapeando elas. Tá ótimo. E aí agora vamos à última do YouTube para depois responder as que vieram no WhatsApp. A da Evelyn. Na UFRJ, vocês trabalham com a quimioterapia na pesquisa da área forense? Então, estou respondendo por mim, não. Mas eu não sei se outros professores trabalham, tá? Eu não trabalho. Ok. Agora eu vou ver as que mandaram no WhatsApp. Gostaria de saber se um perito químico dentro da Polícia Civil pode ser responsável só por uma área ou ele deve saber e trabalhar com todas as áreas da química forense? Então, acho que isso tudo depende de quando você entra. Geralmente, você tem uns cursos lá de aperfeiçoamento dentro da polícia, você vai conhecer um todo, e acho que depende da necessidade de cada área, mas você pode migrar, tá? Eu falo isso porque, por exemplo, eu já tive colegas peritas que estavam numa área e acabou migrando para outra. Então, acho que para você conhecer um todo e depois ver qual que você se encaixa mais. E qual que é a necessidade também da região, né? Vamos supor que está faltando peritos na parte de documentoscopia. E tem muitos na área de toxicologia. Provavelmente, acredito que eles vão te realocar para a parte de documentoscopia, que é a necessidade do momento. Então, acho que tudo depende muito da região. Mas existe essa dinâmica, sim. Porque eu já convivi com peritas que tiveram essa dinâmica. Ok. Aí uma outra aqui do WhatsApp que diz: no caso das NSPs, não seria possível proibir o esqueleto principal das drogas, independente dos grupos substituintes, ao invés de proibir molécula por molécula?
Então, existe, já se pensou sobre isso, até a questão ai meu Deus, de enantiômeros, né, de moléculas que a gente às vezes não consegue, estereosômeros, a gente não consegue às vezes identificar. Existem situações que sim, a gente faz isso, coloca a classe, né, por exemplo, quando o perito vai liberar um laudo, que aí são os peritos que fazem, né, eu não mexo com laudo, a nossa parte é de pesquisa e identificação, aí eles acabam colocando uma classe, mas existem situações que é uma molécula totalmente diferente. Primeiro a gente precisa identificar que aquela molécula realmente veio daquela estrutura base, entende? Quando vem uma amostra, um pó branco, eu não tenho ideia se aquilo ali é desse grupo, se o esqueleto dela é desse ou desse. É um pó branco que eu vou ter que investigar quimicamente para saber. E aí acaba que a gente elucida a estrutura toda. E aí a gente pega, olha, posso proibir por conta que é desse grupo. E, infelizmente, vai surgindo outros grupos, né? Não só aquelas ramificações que eu falei com vocês. Ok. Aí, uma outra pergunta é se você indica algum livro como base de estudo, para quem tem interesse nessa parte de perícia, de ciências forenses em geral. Tenho alguns. Depois eu posso até passar para vocês fotos, imagens, se a Raquel quiser Você pode distribuir. mandar para a gente e a gente disponibiliza para Tenho, os participantes. tenho sim, que aí acho que fica mais fácil. Eu acho que na biblioteca tem, não tenho certeza, mas o Tocheto, ele tem é um autor que ele tem, assim, específico, balística, toxicologia, entomologia, e tem os mais gerais, né? Por exemplo, esse Enquifor que eu comentei com vocês, há uns 4 anos atrás, eles publicaram um livro de química forense, e é um resumo de tudo, é um livro super interessante, inclusive eu comprei ele no congresso, é muito bom, e é um resumo de tudo. Então, a parte de química forense, tá, gente? Porque existem para medicina legal, essas coisas que aí o livro não engloba. Mas eu passo sim, pode deixar, Raquel, que aí eu acho que você consegue divulgar foto, enfim, acho que fica mais fácil. A gente consegue passar para eles, colocar até no nosso site, depois no Isso, final do evento a gente disponibiliza. pode Aí, outra deixar. pergunta. Com o Covid-19, a limpeza das mãos ganharam um novo produto, o uso do álcool líquido ou em gel. Ele pode alterar o resultado da balística ou a quantidade de resíduo de chumbo nas mãos? Boa pergunta, mais uma área para a gente estudar. Mas com certeza vai influenciar na lavagem e na eliminação de resíduo, de gordura, enfim. Mas muito boa pergunta. Com certeza, já coloquei aqui já na minha cabeça mais uma coisa para a gente pesquisar. E aqui eu recebi duas perguntas que eu vou até juntar, porque a gente pode falar delas juntas, perguntando se biólogos e quem também faz graduação de microbiologia podem fazer concursos para perícia. Se você saberia informar isso. Olha, eu não sei te informar, mas é tudo questão de ler o edital, porque vai ter editais que vão ser mais específicos, vai ter edital que vai pedir nível superior e vai estar amplo, mas com certeza existem biólogos sim trabalhando na parte de perícia, tá? Com certeza. Isso sim. Agora, qual concurso específico se abre para perito, essas questões, eu prefiro não comentar porque eu não tenho, realmente não tenho certeza. Mas posso perguntar minhas colegas peritas, isso também, sem problema nenhum. Tá ótimo. E a última pergunta que chegou no Instagram agora há pouco foi perguntando se trabalhar na área forense representa alguma ameaça à vida do pesquisador, pelo contato com crimes, o fato de poder receber ameaças, entre outras coisas. Olha, a vivência que eu tive no meu mestrado, né, eu até às vezes era confundida com perita, porque eu realmente passei meu mestrado, grande parte dele, dentro da perícia, no caso do Espírito Santo. E aqui no Rio de Janeiro, às vezes eu preciso ir na ML, preciso ir lá na polícia, enfim. Mas nunca passei por nenhuma situação. Acho que no início, né, quando eu era mais nova, no mestrado, existia essa insegurança, mas principalmente depois daquela divulgação da reportagem do Jornal Nacional, enfim, que aí foi uma coisa que divulgou meu nome, falando agora como na minha época de aluna. Mas nunca passei por nenhuma situação, assim, eu tenho bastante consciência que eu não sou perita, não estou naqueles locais do crime, eu estava dentro da perícia, dentro da Polícia Civil, para a gente poder desenvolver os projetos, mas não, nunca passei por nenhum tipo de situação que me comprometesse, enfim. Perfeito. Só um aviso que pediram para eu te passar aqui, que quem fez a pergunta do álcool gel foi a Gabriela, que está começando uma iniciação científica com você. Ela pediu Ah, para eu falar que foi ela que mandou essa pergunta. tá bom. Bom, além de todas essas perguntas, todo mundo aqui
Ficou muito feliz, muitos elogios para você, a gente teve muita gente assistindo, então eu quero agradecer em nome de toda a comissão a sua presença aqui, porque todo mundo ficou encantado com a palestra e com você. Agora eu deixo para você dar as palavras finais e depois, gente, eu peço que não saiam daqui porque eu vou dar alguns avisos. Tá bom, obrigada, Raquel. Obrigada a toda a comissão pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. A química forense é uma área realmente bastante ampla. Comecei no meu mestrado, sou apaixonada. No Instituto de Química tem outros professores, igual eu falei, o professor Cláudio. Então, é uma área que tem tudo para dar um retorno cada vez mais positivo para a sociedade. E é esse o nosso papel como químico, como pesquisadores, como alunos, né? Eu acho que o papel da universidade é sempre dar esse retorno para a sociedade. É esse o nosso objetivo. E eu acho que a química forense tem um papel fundamental nisso. Então, agradeço muito os elogios, a presença de todos que ficaram aqui comigo. Qualquer coisa também que tiverem depois, dúvidas, estou à disposição. Liberei meu contato, o pessoal da comissão também tem. Então, obrigada. Muito obrigada, professora. E para o pessoal que está aqui, só alguns avisos antes da gente terminar. Primeiro, toda a comissão, a gente quer pedir desculpa pelos problemas que a gente está enfrentando no site com os certificados. Tudo isso vai ser resolvido até o final do evento. A gente pede que vocês aguardem para baixar todos os certificados juntos, ok? Quando acabar. Amanhã, às 9 horas, a gente tem o nosso terceiro dia de cursos. Então, esperamos vocês, começando com o curso de Astroquímica e blogs e mídias sociais. E 1 hora nós vamos ter a palestra de processo P&D no produto do Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev. Lembrem-se também de quem está inscrito em cursos, de se inscrever todos os dias dos cursos, tá bom? Além disso, não se esqueçam que está rolando lá no nosso Instagram um sorteio com o Grupo Voito. Lá vocês também têm acesso a um curso 100% gratuito de Fundamentos de Python e a um pocketbook que tem mais de 500 resumos de livro. Basta vocês olharem lá a descrição que está na foto oficial do sorteio. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui mais um dia com a gente. Amanhã tem mais. Obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente.